Sou professor de língua inglesa das redes estadual e municipal. Total tenho 50 horas aula, 20 na rede estadual e 30 na rede municipal, sendo que 10 na rede municipal em regime de suplementação, né, onde nós, professores, a gente pede uma carga horária adicional. Tem sido um grande desafio, a preparação dessas aulas nesse novo, sistema, pois cada escola com realidades diferentes, né, tem que se adaptar à forma com que essas atividades irão chegar aos alunos, né? Então eu tenho 4 escolas, 3 na rede municipal e uma na rede estadual, e a maioria delas em situação, né, de periferia, que os alunos nem todos têm as mínimas condições para conseguir acessar esses conteúdos de maneira virtual. Então tem sido um desafio em algumas escolas. Em uma escola em específico, estou, né, elaborando atividades para que os alunos tenham acesso, né, pelas redes sociais, né, pelo grupos no Facebook, e nas outras escolas a preparação de material enviado para a escola para que a escola faça a impressão desses materiais para que os alunos retirem na escola, né? Então, alguns que possuem maneira de como imprimir esse material conseguem, né, imprimir em casa, mas a grande maioria precisa buscar na escola, né, para que tenha acesso a esse material. Então tem sido um grande desafio, e a infinidade de grupos de WhatsApp que são criados nesse momento para que a gente consiga conversar entre nós colegas também tem sido algo, né, bastante complicado nesse momento, pois o volume de informações, né, e a troca de informações em diferentes grupos acaba sobrecarregando e não tendo horário, né? Então passamos quase que o dia inteiro respondendo mensagens de WhatsApp, encaminhando atividades ou corrigindo essas atividades quando retornam para as escolas ou até mesmo para os nossos e-mails. Bom, as dificuldades que nós encontramos nesse momento, elas apenas reforçam, né, todo, todo a complexidade que é ser professor da rede pública, do ensino, e também toda a problemática que é inerente, né, ao contexto dos nossos alunos. Então, para nós, colegas, né, professores, a dificuldade, né, de estar lidando muitas vezes com um volume de trabalho que já era bastante sobrecarregado presencial, mas que agora, nesse novo formato, acaba não tendo mais horário. E eu destaquei na resposta anterior, nós não temos mais horário para atender essas demandas. Então, é o dia inteiro recebendo mensagens, links de reuniões, né? Links aí para webinars, né, que são seminários online, qualificação, listas de presença, preenchimento de burocracia para registro de atividades e, né, para que seja registrado aí a nossa efetividade, que é o registro efetivo da nossa participação, do nosso trabalho, né, para que seja assegurado o nosso salário. Então, um contexto extremamente desafiador e que desnuda toda a desigualdade, né, da educação pública, que é a educação do filho do trabalhador, daquele que muitas vezes a criança está sozinha em casa, pois os pais aí não têm a possibilidade de estar em quarentena ou isolados. Então, nossos alunos acabam tendo que sozinhos em casa tem que dar conta dessa demanda. E para nós profissionais que muitas vezes nos sobrecarregamos de trabalho para complementar a renda, nesse momento com muitas turmas, no caso da língua inglesa, com uma carga horária mais baixa, então tenho aí 24, 25 turmas para estar atendendo nesse período, o que torna um trabalho bastante extenuante. Então, o desafio é grande, pois os nossos alunos e muitas vezes os nossos colegas não têm as ferramentas mínimas para estar atendendo a essa demanda de trabalho remoto. E nesse contexto, obviamente, toda a insegurança que se instaura na questão pedagógica, né? Pois que tipo de ensino e que tipo de aprendizagem
está acontecendo nesse momento. É bastante questionável, mas dado, né, a situação, estamos tentando atender da melhor forma possível, né? E que logo isso passe e que a gente possa não ter prejuízo, vai ser difícil dizer, mas ter os menores prejuízos possíveis, especialmente para os nossos alunos. Nesse momento, tanto alunos quanto nós, professores, né, funcionários de escola também, há um clima de bastante ansiedade, insegurança, quanto ao futuro disso, né? Como é que nós vamos dar conta do que deixou de ser ensinado, né? Porque não vamos aqui uh, estar enganando uns aos outros dizendo que o que está acontecendo é a educação da forma com que a gente vinha trabalhando. Então, a preocupação é essa, para depois, para além. Tá? Nossos alunos estão preocupados, obviamente, em não perder o ano letivo, mas perder o ano letivo em que aspecto, né? Porque, em termos pedagógicos, o que vai ocorrer aí, mesmo onde a gente consiga um pouco mais de qualidade, ou, em outras palavras, com um pouco menos de deficiência alcançar os alunos, nada substitui a mediação, né, do profissional, do professor. Então, muito complicado, né, nesse contexto, a aflição dos nossos estudantes, das famílias que percebem que os seus filhos aí estão tendo imensas dificuldades, estão tentando, né, atender as demandas, e também aquelas famílias que infelizmente não têm qualquer contato ou preocupação, ou que os alunos estão entregues à própria sorte, né? Então é um cenário bastante preocupante, e nos últimos tempos a escola, que também exerce um papel né, de fornecer alimentos, né? Porque a principal refeição para muitos, talvez a maioria dos alunos da rede pública, a principal refeição com qualidade seja feita na escola, né? Então, preocupa e assevera o abismo social que se existe, né, dentro do nosso país. Então, aí nós temos uma infinidade de alunos que dependem da escola pública não só como única alternativa de ensino ou de mudança da sua própria realidade, mas também como meio fundamental de subsistência. Então, esse é o contexto que está inserida a escola pública, não só a gaúcha, mas a escola pública brasileira, né? Então, a gente sente muita tensão por parte dos alunos, famílias, pais e colegas, e um adoecimento coletivo nesse período, né? Então, um pouco disso é o sentimento que a gente tem em relação a esse período por parte dos alunos. Enfim, né, conversando com colegas, né, conversando aí com as diferentes redes, né, rede estadual e rede municipal, embora situações um pouco distintas, né, a rede estadual que nos últimos anos vem sofrendo um desmonte estrutural, né, e dos seus também dos seus quadros de recursos humanos, professores e funcionários. Nós já viemos numa luta bastante injusta há algum tempo, e o adoecimento da categoria já vem se percebendo ao longo das últimas décadas, né? Então, nesses momentos de profunda aflição e insegurança, os problemas psicológicos, problemas físicos, problemas, né, de toda a ordem, eles se asseveram, pois há uma angústia muito grande e há uma sensação de desamparo, pois, ao contrário do que se possa pensar, as escolas estão abertas. Se vocês forem em qualquer escola hoje, né, seja ela municipal ou estadual, terão lá profissionais, direção, equipe diretiva, pessoas, né, funcionários da limpeza, tendo que executar um trabalho e tendo que atender demandas, né, sendo a escola um local que, que fornece documentos oficiais, que tem, né, fornecer essas atividades remotas, né, então tem que manter o espaço aberto com toda essa pandemia no seu auge. Então, os colegas de todas as redes sobrecarregados do volume de trabalho e completamente extenuados aí e adoecidos em função desse contexto terrível, que não é culpa, né, de ninguém, mas enfim, o contexto que nos oprime nesse momento e que tem sido a tônica dos últimos anos,
não nos é favorável em nenhum aspecto. Se nós formos analisar aí, né, em termos salariais, os profissionais da educação, comparados a outros profissionais de igual formação, recebem 3, 4 vezes menos, dependendo da função com qual for comparado, né? Então, há um adoecimento, há uma preocupação, há um sentimento de impotência, insegurança e desamparo e desalento. Mas enfrentamos isso, discutimos isso, denunciamos isso. A luta pela educação talvez seja a luta mais solidária e menos corporativa que exista de todas as lutas aí que se possa fazer em segmentos sociais, pois uma vez investido em educação, uma vez valorizados os profissionais que tem lá dentro, o resultado é direto na vida daqueles que dependem desse serviço, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul, só na rede estadual de ensino, 1 milhão, né, de estudantes aí estão diretamente ligados. Então, e das matrículas no Rio Grande do Sul, 80% das matrículas na educação básica estão nas redes públicas de ensino, seja ela estadual ou municipal. Então, porém, os resultados da educação, eles não se dão em 15, 20, 30 dias, né? São 15, 20, 30 anos. Então, talvez esteja aí a grande problemática, né? Políticas de mandato e não políticas de Estado, né, que sejam implementadas. Cada um entra lá e tenta garantir os seus 4 anos para tentar garantir mais 4. Então, na dita democracia representativa, e aqui concluo minha fala, um segmento importante como a educação não tem representantes com voz ativa verdadeira dentro desse contexto, né? Então, a escola pública sangra, assim como sangra a periferia, assim como sangra, né, o que menos tem acesso. E nesse momento de pandemia, né, isso apenas ressalta, né, ou dá um destaque ainda maior para toda essa diferença, né, para toda essa desigualdade que existe, né? Então, com muita perseverança, a escola pública avança graças aos profissionais que estão lá dentro. E esse espírito de quem, né, pretende ou pensa ou está de alguma forma se preparando, se qualificando para futuramente estar dentro das redes, tem que já estar revestido desse espírito, né? Entrar com muita garra, com muita luta, sabendo que o contexto é adverso e já remando forte, porque a correnteza toda é contra. Então, é isso um pouco da reflexão que posso trazer dentro desse questionário.